Olá pessoal, então agora eu vou mandar para vocês um vídeo explicando o conteúdo que vocês resumiram da última aula, que é sobre fontes de luz e calor e as cores da luz visível. Então, uma das principais fontes de luz e calor que nós temos é o Sol. O Sol, então, dentro do núcleo, ele produz reações físicas e químicas, como a fissão, a fusão e reações de formação de elementos químicos. E essa energia é tão grande, que produz luz e produz calor e chega até o nosso planeta. Uma das outras fontes de luz que a gente tem é, por exemplo, o flash de máquinas fotográficas e o flash também das câmeras de celular. Por que o do flash? O flash, então, ele, através de uma reação elétrica, ele produz luz. E essa luz, então, ela clareia o ambiente e possibilita a gente capturar melhor a imagem de um objeto. Também temos como outro tipo de fonte as lâmpadas. Daí aqui é um exemplo da lâmpada incandescente, da lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente também ela produz luz através de uma descarga elétrica. E essa luz, então, possibilita clarear o ambiente. Antigamente, vocês devem lembrar que existia outro tipo de lâmpada também, que é a incandescente, que sem querer antes eu falei para vocês. A lâmpada incandescente, ela também produzia luz através de uma descarga elétrica, só que ela também produzia muito calor. E essa luz e esse calor, eles geravam um grande custo econômico, porque calor, sem ser usado, ele é um desperdício. E aí essa lâmpada, então, como ela produzia muito calor, ela estava desperdiçando energia. E aí por isso que foi retirada as lâmpadas incandescentes no mercado. E hoje a gente tem então as lâmpadas fluorescentes e as LED. As LED são as mais econômicas, tá? Mas todas funcionam como princípio de corrente de descarga elétrica. E aí falando especificadamente de fontes de luz, tá? Existem dois tipos de fontes de luz, as fontes primárias e as fontes secundárias. Mas a gente tem vários exemplos, tá? Por exemplo, as estrelas são fontes de luz, a lâmpada acesa, a lua, a lâmpada apagada, tá? Uma fonte primária, então, é aquelas que produzem a luz própria, tá? Por exemplo, as estrelas e as lâmpadas acesas. E uma fonte secundária seria, por exemplo, aquelas que, através de outro meio, elas produzem luz. Por exemplo, a lua, por causa do reflexo do sol, a lâmpada apagada, porque não tem a corrente elétrica, tá? E aí, a gente pode classificar as fontes de luz quanto à emissão, que aí, então, é a fonte primária, que a gente chama de luminoso, ou seja, é o meio que ilumina, que é o que produz a luz, por exemplo, o sol. Uma fonte secundária é aquele que ele é iluminado, e aí ele absorve essa luz e reflete essa luz. Por exemplo, a lua. A lua ela é iluminada pelo sol, ela absorve essa luz e ela reflete e a gente consegue ver no nosso planeta. Quanto ao tamanho, também é outra maneira que a gente pode classificar, então, as fontes de luz. Pontiforme são pequenas fontes de luz. Por exemplo, para nós, as estrelas, tá? Por quê? Porque elas estão muito longe de nós e elas são um pontinho muito pequenininho representando luz. Então, é uma fonte pontiforme. Aí nós temos também, quanto ao tamanho, a extensa, que, por exemplo, é uma grande fonte de luz. Para nós podemos citar como exemplo o Sol, tá? Por quê? Porque o Sol ele está relativamente mais próximo de nós e ele produz uma grande quantidade de energia e é um corpo bem extenso, tá? E por ele ainda ele está mais perto de nós em relação às estrelas, mas ainda assim ele está longe. E
imagine se nós tivéssemos mais próximo a quantidade de energia que o nosso planeta sentiria, tá? Praticamente não seria impossível qualquer forma de vida, tá? Como a gente conhece hoje. Então, as cores da luz visível. Antes de falar das cores da luz visível, eu acho importante falar para vocês uma parte que não foi colocada no resumo de vocês do livro, porque o livro não disponibilizou, mas eu acho importante mencionar para vocês. Não existe só a luz visível. A luz visível é aquela que a gente enxerga, tá? Não existe só a luz visível. Existem outros tipos de luzes que a gente chama de ondas eletromagnéticas, porque a luz é uma onda eletromagnética, tá? E essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser as ondas de rádio, elas podem ser as micro-ondas, elas podem ser o infravermelho, a luz visível, que a gente vai falar no próximo item, a ultravioleta, os raios X e os raios gama. Então, toda luz que existe, ela é separada em um espectro. Então, esse desenho que vocês estão vendo, deixa eu pegar para vocês aqui só um pouquinho o apontador. Então, esse desenho aqui que vocês estão vendo, a gente tem aqui o espectro de luz. O espectro de luz, então, é dividido em ondas de rádio, que são as ondas que proporcionam para nós a gente ouvir lá da rádio, lá física, da estação de rádio, até a nossa casa. Às vezes, por exemplo, tem a possibilidade pela televisão, pela internet, a gente ouvir uma rádio lá de São Paulo, tá? Então, são essas ondas de rádio que chegam até nós. Aqui também entra as ondas que a gente permite a gente assistir as televisões, os programas de televisão, tá? Que se propagam por meio de direcionamento de sinal e antenas. As micro-ondas, que são, por exemplo, o que a gente usa no aparelho de micro-ondas, tá? Essas ondas, então, elas podem produzir, então, aquecimento das partículas de água em qualquer composto, tá? E são ondas num espectro pequenininho, tá? Esse aqui é o tamanho, essa aqui é uma reguinha do tamanho da faixa onde essas ondas elas atuam. O infravermelho, que é utilizado então para a questão de aquecimento, laser, por exemplo, tá? Pode ser usado na medicina também. Vou pular a luz visível porque nós vamos falar dela. A ultravioleta, que então são emitidas pelos raios solares, que é a questão que pode danificar a nossa pele, por exemplo, gerar câncer de pele, né? Os raios X, que são utilizados na medicina, que possibilitam a gente ver imagens dos ossos do nosso corpo e também, por exemplo, de infecções em alguns órgãos. Por exemplo, agora com a questão da doença, você pode fazer uma radiografia e ver mais ou menos como estão a questão dos pulmões, né? Se os pulmões eles estão com algum tipo de infecção, pela radiografia a gente consegue visualizar. E normalmente a gente olha uma radiografia e acha que a parte escura da radiografia é algo ruim. A parte branca que a radiografia indica, que normalmente aponta se a pessoa está com uma infecção no pulmão, por exemplo. Tá? É só uma curiosidade para vocês. E os raios gama, que são emitidos então por elementos químicos radioativos, que a gente pode usar na medicina, a gente pode usar na produção de energia elétrica também, tá? E aí, então, agora a gente vai para o que vocês resumiram no livro, que é, então, o espectro de luz visível. Então, espectro é todos esses tipos de luz aqui, tá? Raios gama, raios X, UV, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio. Agora a gente vai estudar só a luz visível. Por que luz visível? Porque é a luz que os nossos olhos conseguem visualizar, desde que a pessoa não seja daltônica. Se a pessoa for daltônica, ela vai ter uma dificuldade em visualizar algumas colorações, tá? E
eu tô falando o olho humano, porque alguns animais, eles conseguem ver esses outros tipos de luzes aqui. Por exemplo, a cobra consegue ver o infravermelho, porque ela vê a questão do aquecimento do corpo, né? E o ultravioleta, se eu não me engano, os morcegos também podem ver. Então, eu tô falando só do olho humano, que é o espectro de luz visível. Então, o quanto de luz que o nosso olho consegue ver é numa faixa de 3,34 vezes 10 a 14 Hz. Então, a gente mede frequência de uma luz por Hertz. Por isso que lá nas rádios tem kilohertz, megahertz. Por exemplo, 101.1 FM megahertz, tá? É a faixa em que a rádio está rodando o sinal dela para que a gente consiga ouvir o rádio. Então, a luz visível, ela vai da faixa de 3,34 vezes 10 na 14 Hz. Esse 10 na 14 significa que a vírgula está deslocada 14 vezes para o lado positivo. Então, a gente vai ter ali o 3,34 e mais 12 zeros, porque o 34 depois da vírgula, ele conta como 2, tá? Isso é só um detalhe para vocês entenderem o porquê vezes 10 na 14, só para a gente não colocar todos esses zeros, tá? Até 7,66 vezes 10 na 14 Hz. Então, esse pedacinho aqui, como vocês estão vendo aqui ó, pelo apontador do mouse, é só esse pedacinho aqui que a gente consegue visualizar, tá? Então, a faixa que a gente enxerga é de em torno de um pouquinho menos de 400 nanômetros até 700, um pouquinho mais que 700 nanômetros, tá? Nanômetros é, por exemplo, você pegar desculpem. Por exemplo, você pegar 1 milímetro e dividir ele em 9 pedacinhos. 1 milímetro é um risquinho daqueles bem pequenininho na régua. Então, você imagina pegar aquele um risquinho e dividir ele em 9 pedaços. Isso seria a proporção de 1 nanômetro. Então, é algo muito, muito pequenininho. Então, essa é a faixa de luz que a gente consegue ver. É uma faixa curta. A gente consegue ver bem pouquinho, tá? Mas essa faixa de luz que a gente consegue ver, ela aborda várias cores. Então, a gente tem a cor violeta, azul marinho, azul escuro, azul claro, verde, laranja, amarelo, laranja claro, vermelho, que é a composição das cores primárias e das cores secundárias. As cores primárias são aquelas que você não consegue compor elas, e as cores secundárias é aquela que a gente pode misturar a combinação de duas cores e surgir uma cor. Então, essas são as cores primárias e secundárias. Mas, quem descobriu, então, essa questão das cores visíveis que a gente consegue visualizar, que é a luz visível? Foi Newton. Newton, então, ele percebeu através de um prisma. Prisma é um objeto de vidro que tem o formato normalmente tridimensional, triangular, como se fosse uma pirâmide, na qual Newton, sem querer, ele projetou uma luz e ele observou que a luz que ele colocou de um lado, ela saía do outro lado na composição de cores. Então, ele concluiu que a luz branca, ela é composta de um conjunto de cores. Por isso que a gente diz que a luz branca, ela é a presença de todas as cores, e o preto, ele é a ausência das cores. E realmente é assim, porque o prisma, esse objeto de vidro, ele permite decompor a luz branca em outras cores. Então, significa que a luz branca, ela é constituída das outras cores. Então, a mistura de todas elas gera um branco. E o branco gera todas as outras cores. E o preto, então, é a ausência de cor. É quando você não tem. Esse fenômeno que o Newton observou, que a luz branca bate na superfície de um prisma e daí do outro lado saem as cores, a gente chama esse fenômeno na física de dispersão da luz. Por quê? Porque a luz, ela se separa em pedaços.
E aí aqui, como vocês estão vendo no desenho, a gente tem a cor vermelha, aqui na figura, perdão, a cor vermelha, a cor amarela, a cor verde, a cor azul, a cor violeta, tá? Então esse é o fenômeno da dispersão da luz. E esse fenômeno da dispersão da luz, ele também explica a origem do arco-íris. O que acontece? O arco-íris, ele sempre surge quando a gente tem umidade no ar e a presença do sol. Então, quando a gente tem pequenas gotinhas de água na atmosfera, no céu, o que vai acontecer quando o sol sai? O sol, ele vai bater nessas pequenas gotinhas, essas gotinhas vão ser uma espécie de um prisma e elas vão formar cores. Então, a luz branca do sol, vocês vão dizer, o sol é amarelo. Sim, mas ele produz luz branca, tá? Porque senão tudo tingiria de amarelo. Só para brincar com vocês. Mas daí, então, a luz branca que sai do sol, ele bate nas gotinhas, que vai ser como se fosse um prisma. E do outro lado, a luz vai sair decompondo cores. Por isso que a gente tem a formação do arco-íris, com o tom violeta, azul, esverdeado, amareladinho, vermelhinho, tá? Por quê? Porque a gente decompôs a luz branca do sol através da gotinha de água e do outro lado saiu então a composição das cores, que é a mistura delas, a luz branca. Isso então explica o arco-íris, que é o que a gente enxerga, tá? Então, o nosso olho, como que a gente enxerga, né? Então, o nosso olho, ele teve uma evolução biológica que permitiu a gente enxergar essa faixa de luz, que é a que eu falei para vocês, um pouquinho menos de 400 nanômetros e um pouquinho mais de 700 nanômetros, que é o que eu falei aqui no slide anterior para vocês, aqui, ó. Tá? Essa aqui é a faixa que a gente enxerga, com exceção do daltonismo, tá? Então, isso foi uma evolução dos nossos olhos. Os nossos olhos enxergam assim por uma evolução biológica do nosso corpo. E aí, aqui, essa imagem vocês tinham no resumo de vocês e ela é bem importante, porque ela indica o seguinte: quanto maior a frequência é esse valor aqui, ó, que vai subindo, que são os hertz, tá? Quanto maior a frequência que vai subindo os hertz, maior é a energia da onda eletromagnética. Energia da onda eletromagnética, essa energia, por exemplo, ela pode ser usada para aquecimento, tá? Por exemplo, a luz ultravioleta do sol, por isso que ela causa câncer na nossa pele, tá? Não significa, por exemplo, que o infravermelho não aquece, ele aquece também. Só que daí você vai ter que aumentar a frequência dele para que ele tenha maior intensidade de aquecimento contra as cores violeta, ultravioleta, tá? A gente chama de cores quentes, vermelho, laranja, amarelo, porque eles produzem calor numa frequência baixa. E chamamos de cores frias, o anil, o azul, o violeta, porque eles produzem calor, mas eles precisam de uma frequência maior, tá? Então, quanto maior a frequência, maior a energia da onda eletromagnética, tá? Isso também a gente pode ver nesse slide aqui, ó. Eu não coloquei pra vocês, mas não tem problema. Eu acho que é o próximo. Não, eu tinha colocado, mas eu recortei a figura porque ficou muito grande para vocês. Mas a gente percebe isso nessa faixa aqui, ó, de 3,34 a 7,66. Então, aqui, ó, vai aumentando a frequência da cor. Bom, vocês estão vendo que tá aumentando os números, né? E aí tá aumentando a quantidade de energia eletromagnética dessa onda, tá? Que lembra que eu disse lá na primeira aula sobre luz, câmera, ação, que a luz ela é uma onda eletromagnética classificada como partícula e também como onda, tá? Então essa é a nossa aula de hoje.
hoje, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas, vocês me chamem. Façam anotações, que vocês viram que eu coloquei coisas diferentes do que vocês resumiram no caderno. Façam anotações e mantenham sempre as atividades em dia, porque a nossa fase está quase terminando e a gente vai lá para a nossa terceira etapa então. Até mais. Dúvidas, vocês podem me chamar.